Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Bastos e hoje eu quero trazer para vocês um review desse alicate amperímetro da marca Astro AI. É um alicate amperímetro de 6.000 quantagens, ele também é True RMS, mas antes de começar o vídeo eu peço que você deixe aquele joinha, se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado de todos os vídeos que eu for fazendo. Isso aí ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Esse aqui é o alicate amperímetro Astro AI, é uma marca até relativamente conhecida aí no Mercado Livre, vende bastante produtos de elétrica, assim, mais voltados para eletrônica, na verdade. E esse alicate amperímetro, ele é de 6.000 contagens, então aqui no display ele vai apresentar medições de 0 até 5.999. Esse alicate multímetro, esse alicate amperímetro, ele é True RMS e, conforme informações do fabricante, ele é categoria 3 de segurança até 1000 volts. A parte de seleção de grandezas, e aqui você coloca a ponteira de comum e a entrada, que é a ponteira vermelha. Sobre as especificações, corrente contínua diz, ele tem escala de 60 amperes até escala de 1000 amperes, corrente alternada, escala de 60 amperes até 1000 amperes em True RMS, tensão contínua de 600 milivolts até 1000 volts. Uma informação rápida, a impedância de entrada, no caso de uma medição normal é 10 mega ohms, se você colocar na opção de baixa impedância é 300 kΩ. Proteção de sobrecarga DC 1000 volts a C 750 volts. Tensão AC de 600, ele tem escala de 600 milivolts até 750 volts e uma função de uma escala de 750 volts para você fazer medições em inversores de frequência, Variable Frequency Drive de frequência variável. Continuando, resistências, escala de 600 ohms até 60 mega ohms, teste de continuidade, teste de diodo aplicando uma tensão de até 3 volts e teste de capacitância de 10 nanofarads até uma escala de 100 milifarads. Escala de frequência de 10 Hz até 10 MHz. Duty Cycle, o ciclo de trabalho de 1 a 99%, e temperatura em graus, com a resolução de 1 grau, com escala de menos 20, não, isso aqui na verdade é a precisão, ele vai até 1000 graus Celsius, só que isso aqui vai ser dependendo do tipo do termopack que você está utilizando. Na parte construtiva do equipamento nós temos aqui a garra de medição, com suporte para a ponteira, para quando você for fazer medição de terminal vivo, você coloca a ponteira aqui. Uma lanterna que pode te ajudar muito no escuro. Apertando e segurando o botão Hold na lateral, ele tem essa lanterna. Com certeza isso aqui te ajuda bastante. O seletor de escalas. Botão função para você alternar entre funções na mesma posição. Botão de range, que seria a faixa, o máximo e o mínimo, e botão para zerar ou fazer leitura relativa. O display, a manopla para abrir e fechar a garra, botão de hold e lanterna, entrada das garras, as pontas de prova e o compartimento de bateria para 3 baterias tamanho AAA, bateria pequena de 1,5 volt. Nas escalas, eu tenho escala de 1000 amperes de corrente alternada e corrente contínua. Aqui eu estou corrente contínua para 1000 amperes, apertando função eu mudo para corrente alternada e apertando função novamente eu vou para a opção de medição em inversores, drive de frequência variável. Aqui eu vou mudar a escala, já uma escala de 60 a 600 amperes. Mudando a função, ele vai alternar entre AC, DC e a função VFD.
Função de leitura de tensão, funciona como voltímetro DC ou AC, tudo com alto range, faixa automática, medição de tanto de frequência como do Dutch Cycle, e aqui 4 opções: o ohmímetro, medição de continuidade, teste de diodo e o capacímetro. Passando para cá, eu tenho essa opção de fazer a leitura de tensão em Celsius ou graus Fahrenheit. Se o termopar não tiver plugado aqui, ele dá temperatura ambiente. Esse low Z é de baixa impedância, por exemplo. Eu quero fazer uma medição de 100 tensões fantasmas, então eu coloco nesse low Z, que é a impedância do sistema aqui da entrada, vai para 300 kΩ, e você faz essa leitura em DC ou AC. NCV, ele já está detectando aqui algum ponto de tensão, porque eu estou com a luminária aqui em cima, estou com tomada aqui atrás. Daqui a pouco eu vou mostrar essa opção para vocês. E essa função de live é quando eu coloco a ponteira do input para descobrir quem é a fase e o neutro na tomada, no circuito. Se eu colocar em tensão aqui e apertar o botão range, repara que eu estou na escala de milivolts até 600 milivolts. E aí ele vai alterando as escalas. Já foi para a escala de 6 volts, 60 volts, 600 volts. E aqui a escala de 1000 volts VDC. Apertou e segurou de novo, ele vai para alto. A escala vai para alto. Máximo e mínimo. Se eu quiser registrar qual for o valor máximo de uma medição e mínimo de uma medição, eu uso esse botão aqui. E se eu quiser fazer, por exemplo, eu estou aqui na leitura de corrente e o alicate de perímetro não está zerado, eu aperto 0 e ele vai começar a medir a partir dessa referência de 0. Esse réu também significa o seguinte: eu quero fazer uma leitura relativa, eu tenho uma tensão de 5 volts, eu quero que esse 5 volts seja minha referência, aperto o réu e ele vai zerar. Então eu vou apresentar aqui a diferença do que foi medido em relação à referência, que seria os 5 volts. Então, se eu estou medindo, se minha referência é 5 volts, se eu estou medindo uma tensão de 10 volts, ele vai apresentar 5 volts aqui. Agora, aqui também tem aquele LEDzinho que vocês já acabaram de ver, que indica a presença de tensão. Agora vamos aos testes. E antes que eu me esqueça, o conteúdo da caixa vem com essa case para você guardar o alicate amperímetro, um termopar para fazer medição de temperatura, tampinhas para proteger a entrada do multímetro e também as ponteiras. Você pode colocar aqui uma proteção na ponteira, principalmente quando você está medindo circuitos energizados muito próximo do outro. Então você só fica com a pontinha da ponteira de prova para fora. Tem um manual de instruções e também um papelzinho aqui de agradecimento com algumas informações rápidas. E a ponteira, que é uma ponteira, vamos ver o que está escrito aqui, categoria 2 em 1000 volts, corrente até 10 amperes. E agora sim vamos aos testes. Teste de tensão contínua. Essa aqui é uma bateria que eu tenho feita com elementos de íon de lítio e uma BMS 3S. Vamos medir a tensão. 11,84 volts. Enquanto isso, ele dá também a medição de temperatura ambiente quando eu estou em tensão DC. 11,84 volts. Vou pegar uma pilha aqui de íon de lítio e fazer uma medição. 3,16 volts, 3,167 volts. Agora vamos fazer medição AC. Aperto Function. Agora eu vou fazer uma medição AC direto aqui na tomada da minha régua de tomadas.
126 volts AC. Se eu quisesse fazer uma medição na saída de um no break, de um inversor de frequência, eu apertaria a função Function até aparecer VFD. Aparecer o VFD significa que ele já está no modo para medir, vamos dizer assim, senoides não perfeitas, são senoides com uma distorção. Agora, frequência. Também vou testar a frequência aqui na tomada, o nosso 60 Hz. Vai aparecer aqui com Duty Cycle de 50%. Essa variação aqui no display é devido à frequência de captura da câmera. O display aqui ele está aceso direto sem piscar. Agora vamos ao teste na função de resistência. Um resistor aqui de valor desconhecido, 8 kΩ. Ele mede rápido, escala aberta. Ele vai alterando as escalas, acertando a escala 8.14 kΩ. Próxima função, função de continuidade. Ele é bem rápido, detecta bem rápido a continuidade e depois de um tempo ele confirma com a luz verde aqui em cima. Repara só a luz verde. Tirei, apertei, ele acende a luz verde. Function de novo vai para o teste de diodo. Eu tenho um diodo de silício. Vamos medir a queda de tensão nele. 0.565 volts. Eu tenho um diodo Schottky, sempre confundo o nome. Ele vai ter uma queda de tensão de 0.2 volts, 152 volts. E aqui eu consigo fazer um teste de LED. Vamos verificar as quedas de tensão nesse LED aqui, que é um LED RGB. LED de 3 cores. Verde dá 2.29 volts. Azul deu 2.50 volts, que geralmente o azul é a tensão mais alta. E o vermelho 1.81 volts de queda de tensão. Function, de novo, eu vou para a escala de capacímetro. Vamos verificar a capacitância desse daqui. 100 nanofarad, bem rápido, vídeo rapidinho. Agora esse daqui, ele é 4.700 microfarads. Vamos ver em quanto tempo ele vai fazer a medição. Carregando o capacitor, ajustando a escala, 4.55 milifarads ou 4.552 microfarads. O valor nominal dele é 4.700. Demora mais um pouquinho porque é o tempo que ele tem para carregar. Temperatura, isso aí é normal. Você colocou aqui a ponteira, ele vai marcar a temperatura que estiver medindo na ponta do termopar. E isso aqui é tensão com baixa impedância, tanto DC como AC. O NCV funciona assim: se eu estiver perto, aproximando de uma fonte de tensão, ele vai indicar a presença de tensão. Se eu estiver afastando, ele vai parar de apitar. Aqui tem uma tomada. Vamos lá, que aqui ele tá meio loucão. Ele já tá dando raio aqui. Eu tô com tensão aqui. Tô com tensão aqui nessas tomadas. E afastando, vamos ver se ele... Vou tirar a fonte de tensão de perto dele. Ele deveria estar indicando só o NCV. Eu vou tirar as ponteiras. Ele está indicando o low aqui que ainda está perto de tensão. Vou afastar. Pronto, afastei, deu NCV.
Ele é bem sensível. Cheguei um pouco mais para frente, ele já deu L de low, e chegando próximo a alguma fonte de tensão, ele deve dar o high. Tá entre low e high aqui, afastando, afastando. Ele deveria parar, parou. NCV, ele tá parando aqui atrás da câmera. Quando eu coloco já na frente da câmera, ele já detecta a tensão. E essa função aqui, live, é o seguinte: você com essa ponteira aqui vai colocar a ponta de prova em cada uma dos polos da tomada, e aqui é um neutro, e aqui você identifica que é a fase. Neutro não apita, terra não apita, e live ele vai indicar que é o terminal vivo. Eu deixei por último a medição de corrente. Vou fazer a medição de corrente contínua aqui. Repare que quando eu coloco corrente contínua está aparecendo 0,17 amperes. Aperto 0 para poder fazer uma leitura relativa, sem corrente medindo aqui. Vou colocar essa lâmpada no circuito. 12,60 amperes. Vamos ver qual foi o máximo. Eu vou deixar agora ele nessa função máxima aqui. Vou tirar e vou colocar na função máxima. Vamos ver qual é o máximo que ela registrou. O máximo que ela registrou foi 14,82. Só que o atual é 12,23. A lâmpada incandescente ela tem vamos dizer, uma corrente de partida. Sim, até o filamento esquentar, em alguns milissegundos a corrente dá um pico. Então 12,13 amperes. E se eu mudar aqui para cima, eu aumento a escala, vou perder precisão. 12 amperes. Eu vou deixar o link de compra para vocês aqui, quem quiser olhar o preço, verificar como é que é o anúncio dele. Eu comprei em novembro de 2025 esse multímetro, e na época eu paguei, se eu não me engano, R$300. Hoje está 500 e poucos reais. E está acontecendo muito disso com as ferramentas provenientes da China. Ela é lançada, começa a ter uma venda, depois que entra aí no gosto do pessoal, começa a vender bastante, o preço dispara. Então hoje está quase R$600 um alicate amperímetro desse. Para mim vale muito a pena, ajuda muito, ainda mais que ele tem 6.000 contagens, então ele tem uma precisão boa nas escalas. Ele consegue manter, por exemplo, uma escala de 60 amperes. Se ele fosse ele vai medir, por exemplo, uma escala de 60 amperes, ele vai medir até 59,99 amperes. Se ele fosse uma escala de 20 amperes, ele ia medir até 19,99 amperes. Depois ele ia pular para a escala de 200. Então isso aqui ajuda bastante a medir valores com maior precisão. Astro aí CM600. Se você gostou desse review, peço novamente que deixe aquele joinha, se inscreva no canal e clica no sininho para ser notificado de todos os vídeos que eu for fazendo. Uma curiosidade sobre esse display: no escuro ele é excelente, ele é um display invertido, gasta bastante bateria. Só que no claro já é o contrário. No sol a leitura fica um pouco dificultada. Não é impossível, você vai conseguir enxergar, só não fica tão claro como no ambiente interior. Ele é muito bom para você usar no ambiente interno, já no ambiente externo não é tão recomendado. Até a próxima e obrigado.